Olá, boa noite e bem-vindos à primeira live da série Líderes com Propósito. Esta live, eu criei esta série de lives dentro de um programa que eu estou aí a idealizar neste momento, que vou lançar em novembro. É o programa Soul Leaders e ele de facto tem este propósito de conectar líderes, de transformar líderes para que eles possam encontrar o seu real propósito, colocar o seu real valor no mundo, encontrar mais plenitude, mais prosperidade e trazê-la para o seu trabalho, trazê-la para os seus projetos e colocar todo esse valor no mundo. Então, hoje a minha primeira convidada é a Margarida Rocha, ela deve estar aí quase a entrar, e ela é a minha convidada número 1 das 9 lives que eu vou ter deste tema Líderes com Propósito dentro do âmbito do projeto Soul Leaders, líderes com alma, líderes com propósito, líderes que querem transformar a sua vida no sentido de trazer mais valor para os seus projetos profissionais, mais equilíbrio para a sua vida, mais prosperidade e, de facto, estar ao serviço aqui de uma humanidade com mais propósito. E a Margarida, de facto, fez uma transição de carreira incrível e ela vai falar um pouquinho de como é que se deu essa mudança, qual foi o momento em que ocorreu em que ela teve esse compromisso de transformar a sua própria vida, de assumir a sua liderança pessoal. E então a Margarida, após 15 anos de carreira profissional, ela hoje trabalha no desenvolvimento pessoal, como coach, transitou de uma carreira de diretora comercial na área de tecnologia e software para em algum momento, com a maternidade, ter sido tocada mais fundo e querer viver e trazer maior equilíbrio, maior saúde, maior felicidade para a sua vida, ao mesmo tempo vivendo o seu propósito. Então vamos ver se a Margarida já está por aqui, para eu não revelar tudo e que seja ela a trazer esta linda história para vocês. Então vamos ver se ela já aqui está. Ainda não. Aos que já estão, Rafa, boa noite, Ana, mais aqui algumas pessoas que eu não conheço, bem-vindos por estarem aqui e por se dedicarem aqui um bocadinho do vosso tempo para conhecer este projeto, para conhecerem a Margarida e a história dela. Então, vamos lá. MRS. Sempre aqui estes desafios. Vamos lá ver se ela já aqui está. Entretanto, para quem já está, gostava de que me dissessem se estão a ouvir bem, se me estão a ver bem, sem interrupções, que é sempre um tema quando estamos aqui online. A Vanessa também a entrar, muito bem. Vamos ver aqui se a Margarida entra. Diz aí um alô, Margarida, quando tu entrares. Obrigada pelo feedback. Vamos ver aqui a minha reação. Estou a convidar a Margarida. Mais uns segundinhos. E é isso. Fazendo aqui mais uma vez uma breve introdução, o tema desta live é Work-Life Integration sem culpa. E é este tema que a Margarida nos vai trazer hoje, quando ela conseguir entrar aqui. Olha, diz-me só, Margarida Tecla, aí se estás a conseguir receber o meu convite. Se me conseguis dizer aí nos comentários, porque eu já te enviei um convite e ainda não consegui que tu entrasses. Vamos lá ver. Convidado novo. Aí está. Muito bem. Vamos lá. Agora está ela, Margarida. Boa noite. Olá, boa noite. Consegues-me ouvir? Perfeitamente. Bem-vinda, Margarida. Temos sempre estes primeiros desafios técnicos. Bem-vinda por aqui. Já temos aqui algumas Obrigada. pessoas que foram entrando. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Então, eu Obrigada. escolhi aqui nesta primeira série dos líderes com propósito. Dentro deste propósito, sou líder. Líderes, homens e mulheres que me inspiram pelas suas histórias, pela coragem que tiveram de dar passos corajosos, de transformar a sua vida e de colocar também um pouco dessa história ao serviço
de outros, né? Então tu, de facto, Margarida, tens aqui uma história de transição muito bonita, elas cruzam um bocadinho, ela cruza-se um pouquinho também com a minha história, então acho que vamos ter aqui uma bela conversa sobre todos esses desafios na transição e também sobre o tema Work-Life Integration sem culpa. Então, Margarida, Claro. quem és tu? Fala-nos um pouquinho de como é que tem sido o teu percurso, vida pessoal, profissional e onde é que tu estás hoje. Olha, muito obrigada, antes de mais, pelo convite. É uma honra estar aqui e abrir esta tua série de lives. Muito obrigada. E sabes que dizer quem eu sou é daquelas perguntas mais desafiantes que nos podem colocar, não é? Porque realmente nós mudamos todos os dias. E esta coisa do quem eu sou, que papel é que eu tenho, é uma das coisas que muitas das vezes nós queremos tentar encontrar uma definição para podermos rapidamente nos apresentarmos, e é realmente um desafio, porque a verdade é que eu sinto que todos os dias vou mudando, todos os dias vou sendo alguém diferente. Mas, simplificando um pouco, e uma das coisas engraçadas que me aconteceu ao longo desta jornada foi perceber que o meu nome me consegue apresentar muito facilmente. Isto porque eu também precisei fazer estas pazes com o meu nome. Durante muito tempo eu não gostava do meu nome e ao longo desta jornada, desta evolução, desta descoberta, de toda esta caminhada que tenho vindo a fazer, percebi que efetivamente a melhor forma de me apresentar é com o meu nome. Porque de facto percebi que Margarida e Rocha, Margarida Rocha, combina aqui tanto o meu lado mais emocional, mais sensível, de mulher mais delicada, como o Rocha com a parte mais de força, de determinação, de garra. Então acabou por me facilitar um pouco esta apresentação. E quando agora me perguntam quem sou, dizer o meu nome acaba por me apresentar desta forma. Isto para te falar um bocadinho sobre mim. Sou de facto essa mulher, não é? Que falavas em termos pessoais, também sou mãe e essa sensibilidade também tem vindo a ser trabalhada a esse nível. E também sou essa profissional que vamos falar mais à frente, com essa determinação, com essa vontade de fazer, com essa vontade de fazer acontecer. Então é isso. Gosto do verde, é a minha cor preferida. E estou sempre disposta a mudar, sabes? Sou alguém que, e isso, estou comprometida com a mudança, é algo que também tenho percebido ao longo do tempo. Isto encaixa-se tanto a nível pessoal como a nível profissional, não é? Passando um bocadinho para a parte profissional, isto tem-se revelado na diversidade de coisas que também tenho vindo a procurar fazer e que percebo que me fazem falta. Então é isso. Esta apresentação assim resumida ao meu nome, mas que acaba por trazer aqui algo mais profundo. Então vamos lá, Margarida. Conta-me um bocadinho como é que há uma Margarida antes de ser mãe, uma Margarida depois de ser mãe, há uma Margarida que teve uma carreira profissional dentro do mundo empresarial, né, trabalhar por conta de outra, e hoje uma Margarida que trabalha por conta própria, criou o seu próprio negócio, o seu próprio projeto, que tu já vais falar nele, que o teu nome é interessante, não é o nome da empresa ou do projeto, o MRS 2.0, que tu também já tiveste a oportunidade de me contar um pouquinho. Então, como é que foi a Margarida antes, a Margarida depois, quando é que se deu esta mudança, como é que essa mudança da Margarida que se tornou mãe, de alguma forma também se refletiu na tua vida profissional e como é que isto tudo se mistura, não é? Fala-me um pouquinho disso. Olha, a verdade é que realmente a maternidade teve aqui um impacto muito, muito grande. E eu percebo, mais uma vez, hoje em dia, olhando para trás, que a maternidade foi o momento onde eu ganhei compromisso com essa minha transição, com essa minha mudança. Mas tudo começou realmente a minha grande, e falando aqui em termos de transição, eu diria que a minha grande mudança deu-se em 2016, quando eu estava numa empresa
era diretora comercial, estava bem, tinha um emprego que gostava, a empresa era muito simpática, eu gostava da empresa, tinha bons resultados, tinha uma equipa fantástica com quem eu estava a trabalhar. O que acontece é que, ou seja, aparentemente estava tudo perfeito. Isto visto de fora, estava tudo perfeito. O que acontece é que eu sentia um enorme vazio. E isso fez-me parar. Fez-me parar e tentar perceber o que é que está aqui a acontecer, não é? Isto é aquele momento em que tu percebes há algo mais do que isto, tem que haver algo mais do que isto, o que é que está aqui a faltar? E apesar de eu sentir-me realizada profissionalmente, gostava do que fazia, senti que faltava alguma coisa e percebi que havia um desequilíbrio a nível pessoal, que eu nem me tinha percebido. É interessante isso que tu dizes, sabes, Margarida, porque assim, quanto mais, certamente também já tens conversado mais com outros profissionais, outros líderes, com os clientes, certamente, e isso que tu estás a contar é curioso, que é uma história que eu própria vivi e que ouço muitas vezes, que é, no fundo até está tudo bem, temos uma vida estável, fizemos uma carreira interessante, gostamos da empresa, gostamos das pessoas, mas depois vem um momento em que parece que esse falta algo, não é? E quando começamos a olhar para dentro, sentimos que acontece esse desequilíbrio, mas também sentimos que é o que tu dizes, nem nos apercebemos. É muito curioso isso. Porquê é que tu achas, ou como é que foi isso do eu nem me estava a perceber, e porquê é que tu achas que isso acontece? Nós nem nos apercebermos que estamos a viver essa vida de alguma forma totalmente inconsciente e que nem nos apercebemos desse vazio, não é? Como é que foi esse momento? Oh. Sabes que é muito fácil não nos apercebermos, dado o ritmo que nós vivemos, né? E agora pegando um bocadinho também do dia a dia de uma organização, do que isso nos exige, ou do que nós nos exigimos, porque isto foi outra coisa que também percebi ao longo do caminho, que é eu própria criava em mim a pressão, o stress. Apercebi-me que, na verdade, eu, em todo o meu percurso empresarial, eu nunca senti pressões externas, ou seja, eu nunca senti pressão da minha chefia, porque era eu que a causava antes. Eu criava-me essa pressão primeiro, e hoje entendo que era para não me pôr no lugar de ser pressionada, então era eu que me autopressionava, sabes? E então é muito fácil nós não nos apercebermos de onde estamos, quando estamos nesse piloto automático, não é? E tudo vai ficando, e tudo vai passando ao lado. E depois, lá está, quem vê de fora parece que está tudo bem, porque uma vida profissional aparentemente estável, e era estável, e nós não nos apercebemos que não temos tempo para mais nada e nem nos apercebemos das nossas outras necessidades. E o que faz com que aconteça realmente esse vazio, muitas das vezes. E no meu caso o que aconteceu foi exatamente isso. Foi a determinada altura perceber que alguma coisa tinha que ser feita e então decidi parar. Lá está. Foi quase que, ok, estás no piloto automático, então para. E pela primeira vez na vida, Mónica, eu consegui olhar para quem eu era. Então foi aí que começou o quem eu sou. Por isso, quem é a Margarida Rocha? Porque eu era a Margarida Rocha e não sabia quem eu era. Era a Margarida Rocha, diretora comercial, profissional, competente, que tinha os seus desafios profissionais e tudo mais. Mas quem era a Margarida? E perceber que isso por detrás dessa persona, né? Porque nós acabamos por muitas vezes sem nos apercebermos e para de facto também nos adaptarmos, nos encaixarmos, para nós podermos sobreviver nessa vida, muitas vezes cria-se, não é? Ou escondemos-nos atrás de uma capa de um cargo, não é? De uma posição, de um extrato social, então foi preciso parar mesmo, ou seja, tu sentiste, para eu entender o que é que está aqui a passar-se, eu preciso de parar. Um ato muito corajoso, não é, Margarida? Foi preciso muita coragem.
sim, sim, não foi uma decisão de ânimo leve, mas foi assim um grande momento de viragem, em que eu realmente resolvi sair da empresa, despedir-me, e foi muito desafiante eu comunicar isto, porque ao mesmo tempo eu sentia uma culpa, e daí a questão da culpa, eu lançando já aqui a questão, não é? Que é, Sim, ok, mas eu não tenho justificação para isto, não é? exato. E ficamos nesta situação que é, ok, mas eu não tenho como justificar porque eu estou bem, está tudo bem aqui. Na verdade, eu não estou bem, não é? Exato. A verdade é essa, eu não estou bem. Então, pronto, acho que às vezes é preciso chegarmos àquele ponto mesmo de ruptura, e neste caso connosco, para conseguirmos tomar muitas vezes esta decisão. Uh, eu acredito que se pedirmos ajuda, não é preciso chegar a este ponto, não é? Hoje eu consigo ver isso, na altura eu não percebia isso. Porque o que eu também tenho percebido é que nós não sabermos quem somos, muitas das vezes, não conseguirmos ver, não nos darmos atenção, depois também parece que nunca estamos bem onde estamos, não é? Porque a verdade é que não estamos bem na nossa pele, não vamos estar bem em lado nenhum. E parece que, ok, a questão é a empresa, ou é esta função, ou é esta equipa. E muitas das vezes a questão, ou eu diria que grande parte das vezes, quase sempre está dentro, não é? E depois de resolvermos dentro, vai ser muito mais fácil encontrar o que é que realmente nos faz Claro. bem fora. É? E enquanto não fazemos este trabalho de dentro para fora, o que acontece é que andamos a saltitar de sítio em sítio, de lugar em lugar, de contexto em contexto, não é? E no meu caso eu fiz isso, eu parei e decidi parar, e parar foi mesmo deixar tudo. Deixar a empresa, deixar o cargo, deixar as regalias, na altura o carro da empresa, deixar a casa, deixar tudo e pegar numa mochila e ir sozinha viajar para o Uau. Sudeste Asiático. E Sim. já eras mãe na altura ou ainda não? Ainda não tinhas filhos Não, nessa altura? Não, foi o teu primeiro momento assim, primeira ruptura e primeiro momento de autodescoberta, não é? De ir à sim, aventura. sim. Giro. Foi o olhar para mim verdadeiramente aí, sabes? Por isso é que eu te começava a dizer que foi aí o início da grande mudança. Foi eu conseguir olhar verdadeiramente e perceber isto, que é, ok, tu tens estado atrás da Margarida Rocha e nem sabes quem é a Margarida. E daí também eu há bocadinho te dar a dizer que fiz as pazes com o meu nome. Porque isto fez-me perceber, ok, eu não sei quem é a Margarida apenas, sabes? Era a Margarida Rocha. Depois veio a fase seguinte que é, ok, então eu não quero a Margarida Rocha, então era só a Margarida, sabes? Mas ao mesmo tempo, não, mas falta-me aqui algo. E ao longo da jornada, ao longo de todo este caminho, eu percebi, ok, a Margarida e a Rocha, tudo faz sentido, esta combinação. A partir do momento que eu comecei a reconhecer-me, a saber quem eu era, né? E fiz esse trabalho. E durante esse tempo em que estive a viajar durante 3 meses, eu tive essa oportunidade. E pronto, entretanto, depois comecei a tomar algumas ações nesse sentido e voltei e comecei, e aí sim já vim para uma mudança. Essa mudança fez com que eu mudasse também de cidade, mudei-me para Lisboa e foi aí que eu percebi também que a vida era para ser partilhada, algo que eu não estava a Uhum. fazer até então. E foi aí que vem a maternidade, ok? E aí sim, deu-se mais um grande, foi um grande portal de mudança, porque se já havia iniciado a mudança em 2016, foi depois de ser mãe. Eu não sei se estou a passar muito rápido a história, mas foi depois de ser mãe, já em 2017, que o compromisso com essa mudança se deu. Sim, Margarida, só uma pergunta. Tu depois de fazer essa viagem, de te iniciares e nessa autodescoberta, tu ainda voltaste
para as empresas ou criaste logo o teu projeto ou ainda voltaste para um projeto empresarial antes? Recorda-me aí desse momento. Também para, eu acho que às vezes para quem está do outro lado, entender que às vezes estas mudanças que são internas nem sempre se materializam logo, não é? Assim, pum pum, e mudamos de vida, não é? Muitas vezes é de facto uma jornada, é um caminho, não é? Porque eu revejo muito das histórias que eu vejo nas vossas histórias dos convidados, apesar de serem diferentes, há sempre um denominador comum, que é, há um momento em que vem assim, o quem sou eu, o que é que eu ando aqui a fazer, e vem esse grande vazio, e depois começa um descobrir, um dar um passo, recuar um passo, dar outro passo, e há um momento em que vem, como tu dizes, aquele compromisso, não, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei o que é que eu quero, agora eu sei o meu porquê, e agora eu vou caminhar congruente com isso. Como é que foi essa tua transição? Foi assim de repente ou ainda voltaste, saíste? Como é que, fala-nos um bocadinho disso? Sim, eu costumo dizer que o caminho nunca é em linha reta, não é? Exatamente, Há exatamente. muito, às vezes procuramos atalhos já diz o ditado, não é? Que quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos, não é? Verdade. Eu acredito que ainda assim tem uma aprendizagem, ok? Sempre. E que os atalhos também fazem parte e que vieram por algum motivo. E efetivamente, eu quando regressei em 2016 e vim para Lisboa, depois de viajar, eu já na altura sentia que queria fazer algo diferente, que não queria voltar para o mundo empresarial. Eu sentia que a minha missão não era ali, que era algo diferente. E de alguma forma eu sabia que queria fazer o que faço hoje, mas não sabia Uhum, como. uhum, Não me sentia, não sabia por onde começar, não sabia o que fazer. Então, a verdade é que ao fim de uma semana de eu estar cá em Lisboa e sem nada, não tinha nada previsto, não tinha nada, não tinha procurado nada e não era o meu plano voltar para o mundo empresarial, a vida põe-me à prova, não é? E passado uma semana recebo um convite para voltar a trabalhar numa empresa em Lisboa, dentro da minha área. Quando perceberam que eu estava em Lisboa, uau, então é mesmo em Lisboa, é isso mesmo. E eu ainda fiquei assim hesitante, mas senti que, ok, não, é isto que eu preciso agora. Eu acabei de chegar, é este desafio que eu preciso de agarrar. Então voltei ao mundo empresarial. E mais uma vez, nada acontece por acaso, é algo que eu acredito mesmo. E voltei porque tinha que voltar, porque era mesmo necessário lá voltar para, para tudo que aconteceu a seguir, não é? Porque a verdade é que depois de eu lá estar, de ter voltado para essa empresa, passado uns meses, é que foi quando eu engravidei, ok? E depois da minha filha nascer, tive ali um pós-parto desafiante, estava sozinha, não tinha família cá, portanto só com o André e com a família dele, mas o grande desafio era, ok, mas eu ainda não sei bem quem eu sou e agora tenho uma filha que preciso de lhe dar estabilidade, preciso de lhe dar esta segurança que eu própria não sinto ainda. Então entrei aí numa fase de, ok, onde é que tu estás novamente? Não é? Quem és tu agora? Porque agora tu não és só a Margarida, és a Margarida que também é mãe. Então gerou-me aqui alguma inquietação, ok? Um, voltei depois da minha licença de maternidade, voltei para a empresa e sentia que tinha um compromisso para com a empresa. Então permaneci na empresa mais um ano e meio. Sentia que tinha um projeto ainda a terminar ali. E durante esse ano e meio fui ganhando a certeza que, ok, não é aqui que eu preciso estar, não é aqui que eu posso estar. E mais uma vez, senti que eu precisava de continuar com a minha mudança, com a minha transformação. E então continuei a fazer o meu caminho, a investir em mim, a procurar estas respostas, não é? A procurar o que é que realmente é importante para mim e como é que eu posso integrar tudo isto em mim e não ter áreas distintas, não é?
porque o que a maternidade me trouxe foi muito isto, que é, nós somos mães 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é? Não é por eu estar no trabalho ou na empresa que eu deixo de ser mãe. Assim como não é por estar em casa que eu deixo de ser profissional. Então, esta separação de águas que tantas vezes nos querem mostrar ou nos querem dar ou nós próprias queremos criar, não funcionava, não funcionou. Cada vez menos funcionava. E por isso é que tu também trazes, e muito bem, não é? O nosso tema aqui que tu escolheste e muito bem, é hoje cada vez mais eu sinto com as pessoas que eu falo que já não é mais um work-life balance, ou seja, balancear aquela coisa e aquela, é as duas coisas funcionam juntas e nós só conseguimos, não é? Estar bem e plenas quando isso não é uma separação, mas sim eu conseguir ter isso, não é? Estar realizada como mãe no trabalho, mas ao mesmo tempo o profissional também fazer parte da minha felicidade, da minha realização e não serem duas personas, não é? Não serem a persona profissional, a persona mãe, e quase que muitas vezes nem se fala muito nisso, não é? Quando nos apresentamos parece que só apresentamos um lado A e que o B fica, ou o lado A mais pessoal fica mais esquecido. É bem interessante e corajoso essa transição e eu acho interessante também trazeres isso, que é essas fases, né? O tal primeiro vazio, o caminho da autodescoberta, às vezes até essa tentativa e erro, eu também passei por isso, eu também passei por isso por alguns anos, tal e qual a mesma história, que é nós sentimos, já está um bichinho a chamar, nós sentimos que há um porquê que ainda não encontramos, mas isso precisa de um tempo e às vezes precisa desses ajustes, às vezes precisamos de ir lá outra vez perceber, não, definitivamente não é aqui e o meu propósito, veio uma palavra aí que em algum momento surgiu, né? A tua missão, que tu disseste, a minha missão não é esta, então gostava também de saber, eu gosto de lhe chamar o teu porquê, né? Como diz o Simon Sinek, o nosso why, e uma das coisas que eu vejo em grandes líderes, e quando eu falo em grandes líderes, homens e mulheres, não é necessariamente os diretores, os chefes, os gestores, é aquelas pessoas que inspiram e levam outros atrás, não pelo cargo, mas sim porque têm a coragem de fazer transformações na sua vida em prol de estarem congruentes com o seu porquê, congruentes com os seus valores e trabalharem com esse compromisso, não é? Que a partir do momento que descobrem esse compromisso, como tu contas, quando eu entendo qual é o meu porquê e qual é o meu lugar, eu vou assumi-lo e vou fazer tudo e vou aprender o que for preciso, não é? Quando nós falamos dos níveis neurológicos e tu também vens dessa área, é exatamente isso. Quando nós primeiro entendemos qual é o nosso porquê, quais são os nossos reais valores, o que é que eu acredito hoje, a partir daí nós vamos buscar o que for preciso e não há barreiras para vivermos isso. Então essa é a grande transformação, é quando falamos em coaching transformacional e tu também sabes, temos a mesma formação de base, então é muito importante primeiro essa busca e essa busca precisa do seu tempo, não é? E temos que respeitar e não há pressa e não tem que ser de um dia para o outro, então primeiro também honrar aqui a tua coragem. E por isso eu trago aqui, quando eu digo grandes líderes nestas lives, é exatamente isso, não é necessariamente ser o CEO da empresa maior do mundo, ser necessariamente isso um bom líder. É claro que tu tens experiência de liderança, mas mais ainda é assumir esse poder pessoal, assumir essa liderança na tua vida primeiro, porque só quando nós temos essa congruência, acredito, é que nós podemos inspirar outros, né, e ajudar outros. Então, quando tu falas dessa missão, quando é que foi o momento que tu descobriste é isto que eu quero, é por isso que eu estou aqui, esse é o meu porquê, este é o legado que eu quero deixar um dia e passar aos meus filhos. Tu descobriste já esse teu porquê, qual é que é esse teu porquê hoje? Olha, sabes que esse meu porquê e o porquê do que eu faço hoje, e isto é um trabalho diário, não é? E ele vai evoluindo, não é? Ele não fica para sempre, mas ele tem uma base, não é? Pelo menos já há uma resposta, não há um vazio. Eu acredito que hoje já não tenhas esse vazio à resposta do o porquê é que eu estou aqui e qual é a minha missão, não é? Já não é esse buraco. Sim. Mas o porquê é realmente a resposta ao meu porquê é o resultado daquilo que eu procuro em mim, sabes? Que é o resultado de um trabalho que eu sei que é diário, de poder realmente ajudar outras pessoas que estavam nessa confusão, não é? Mais uma vez,
a encontrarem o seu lugar, este equilíbrio, este equilíbrio de uma forma saudável, sem abdicar ou da parte profissional ou da parte pessoal, foi o que eu me vi a determinada altura a fazer inconscientemente, a determinada altura, dei por mim a abdicar da minha vida pessoal, inconscientemente. Então, o porquê, o que e o porquê do que eu faço tem a ver com isso, que é ajudar outras pessoas a encontrarem realmente esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional de uma forma integrada, que era aquilo que falávamos há pouco, sem separação de águas, mas de uma forma integrada. E para isso é necessário ter por trás um propósito, não é? Porque ao trazermos esse propósito, faz com que tudo seja integrado. E às vezes, Mónica, as pessoas que me vão chegando também, às vezes, vêm insatisfeitas com a sua parte profissional e pensam, não, eu tenho que mudar de empresa, eu tenho que mudar de função, eu tenho que mudar, porque eu não estou bem, isto não está bem na minha vida. E uma das coisas que eu me tenho apercebido e que eu também aprendi e que eu percebi é que não é a empresa em si, não é a função em si, mais uma vez, é nós percebermos qual é o nosso propósito. E depois de percebermos qual é o nosso propósito, a função que estamos a desempenhar pode ganhar esse propósito, não é? A empresa onde estamos a trabalhar pode ganhar esse propósito. Somos nós que damos esse propósito. Somos nós que pomos esse propósito naquilo que fazemos. E isso vale para a parte profissional como para a parte pessoal. Daí a falar muito do Work-Life Integration, porque o resultado, o que eu acredito e o que eu procuro é ter esta integração, e hoje eu posso estar a investir mais na minha área profissional e conscientemente eu sei isso, e não tem que ser necessariamente um desequilíbrio, ou seja, eu não tenho que estar, ok, estou sem tempo para a minha área pessoal porque estou só a viver no meu trabalho, estou a dedicar muito tempo ao meu trabalho. Isso não tem que ser necessariamente um desequilíbrio. Eu sei que hoje estou a investir mais porque isso me vai trazer algo que eu preciso para a minha vida pessoal e vice-versa, não é? Ou seja, isto no fundo é que é o equilíbrio, não é? Mas muitas vezes quando nós falamos em equilíbrio parece que estamos a falar de uma balança com dois pratos, não é? Em que temos que dividir o peso de igual forma para que as coisas... E não tem que ser, na minha perspectiva, não é? Daí a falar muito da questão, porque muitas vezes associamos isto à transição ou a encontrar isto, ou tipo, temos que criar todos agora um projeto próprio, ou temos que trabalhar todos por conta própria, temos que sair das empresas, porque não necessariamente. É de dentro para fora, não é? Exatamente, é muito importante trazer isso, porque o teu caso é um caso de transição de carreira, como eu vou ter outros convidados que não mudaram de lugar. Eu tenho vários convidados que vão contar um pouco a história de, não, eu fiz o meu processo de autoconhecimento, eu mantive no mesmo lugar, efetivamente na mesma posição, na mesma empresa, só que eu mudei dentro, e ao mudar dentro, ao encontrar propósito naquilo que estou a fazer, ao tocar outras pessoas com aquilo que eu estou a fazer, ao poder perceber que se eu estiver equilibrado e bem, e se tiver outras coisas na minha vida, eu consigo trabalhar mais, ou tanto ou mais e melhor, e ter o equilíbrio. Então, muitos dos processos não são necessariamente de encontrar algo fora um novo projeto, também é importante dizermos isso. Às vezes, esse é o resultado de entendermos que temos uma missão diferente e o que realmente queremos é diferente. Ou então ser uma fase. Eu costumo também dizer cada vez mais as carreiras mosaico, que é, antigamente nós fazíamos uma linha reta, não é? Aquilo, entrávamos, estudávamos aquilo e durante não sei quantos anos íamos fazer aquela carreira. Hoje em dia eu acredito cada vez mais que as fases da nossa vida, a maternidade, que quando os nossos filhos são mais pequenos, depois eles vão crescendo e até pode ser que em algum momento volte a surgir um projeto interessante de estar a trabalhar numa empresa ou até de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uma das minhas mentoras que me inspira imenso é uma pessoa que hoje é conselheira de várias empresas, tem projetos próprios, tem outras coisas, ou seja, já não há aquela coisa de tem que ser uma coisa ou outra, não pode ser várias coisas ao mesmo tempo, podem ser fases. Então, aquilo que tu trazes eu acho que é fundamental. A autodescoberta, não é? O trabalho de autoconhecimento, de trazer essa consciência sobre quem somos,
o que queremos trazer, qual é o nosso propósito. Ele não quer dizer que temos que sair de onde estamos, temos que nos divorciar ou exilar para a Tailândia e vender cocos, como eu costumo dizer, às vezes é simplesmente fazer esse processo interno, encontrar essas respostas e colocá-las em prática onde estamos. Então, eu acho que há essas histórias, como a nossa, não é? Que foi uma transição, pelo menos nesta fase estamos a ter um Claro. projeto nosso, mas eu acho que é muito isso, eu acho também muito bonitas essas histórias de eu não mudei de sítio, mas tudo à minha volta mudou, sabes aquela questão de eu transformei-me dentro e parece que de repente a minha energia, a minha presença mudou, as pessoas veem-me diferente, eu consigo de repente ter os meus hobbies, estar mais com a minha família e que curioso, até estou a produzir mais, estou a ter melhores resultados, estou a fazer mais projetos, porquê? Porque quando nós estamos bem, quando há um equilíbrio interno, não é? Quando há esse lado saudável, equilibrado, isso acaba por se projetar fora. Então é como tu dizes, a busca nunca é do sítio certo, mas sim de nós dentro encontrarmos respostas. Então obrigada por também teres trazido isso, de que nem sempre a nossa autodescoberta é deitar tudo fora e começar de novo. Às vezes é só simplesmente olhar para o que temos de outra forma. E muitas vezes, quando fazemos esse trabalho, até as coisas que estávamos a fazer que pareciam cinzentas, de repente ganham outra cor, ganham outro brilho, não é? É exatamente isso, é exatamente isso. Ou então, porque repara, eu acho que, e isto eu também sinto, também tenho chegado muito isto, que é, às vezes também parece que estamos a depositar as fichas todas na parte profissional, que é, eu na parte profissional é que tenho que sentir a minha realização toda, é que tenho que encontrar a minha felicidade ali. Não, mas espera, mas não é só a tua área profissional. Qual é a outra área que não estás a querer olhar e que também precisas de trabalhar, não é? E é um bocadinho isto, e hoje em dia fala-se muito disto, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, e parece que culpabilizamos a vida profissional de todo o nosso desequilíbrio, não é? Acaba por ser um bom espião, um bom culpado, não é? Para apontar, e isto eu acho interessante também trazer um bocadinho isto, porque não é só a nossa área profissional que precisa ser olhada. É mais fácil culpabilizar, não é? E aqui que é importante percebermos, ok, vamos começar a assumir a responsabilidade, não é? E deixar de procurar os culpados, não é? Porque até a parte profissional muitas vezes ganha esse lugar. Pronto, acho que acontece muito. É isso, ou seja, esse processo é sempre interno e acho que é uma das coisas que é bom trazermos aqui para as pessoas, é sair desse papel de vítima também, não é? Sempre que há algo que não estamos bem em algum sítio, eu acredito que nunca a responsabilidade é dos outros ou está fora, porque nós é que permitimos, não é, certas coisas acontecerem. Se nós deixamos, só vivemos para a parte profissional e não nos posicionamos, isso é uma escolha nossa, porque eu acredito que cada vez mais é esses profissionais que eu também cada vez mais estimo, que saibam dizer sim, saibam dizer não e saibam cuidar de si primeiro para poder estar para os outros. Eu como diretora de recursos humanos e trabalhei nessa área há muitos anos, o que eu sentia dizer muitas vezes às pessoas eu como empresa eu prefiro uma pessoa que esteja equilibrada e saudável e que pare por uns instantes, mas que amanhã volte e esteja bem e que produza de um lugar equilibrado do que alguém que está completamente descompensado, trabalha 24 horas sobre 24 horas e que em algum momento começa a sofrer de ansiedade, de problemas de saúde, de burnout e depois acaba por não poder continuar. Então eu acho que esse equilíbrio, ele serve e muitas vezes se todos nós fizéssemos esse trabalho de autocuidado e de nos posicionarmos, os próprios sistemas, as próprias empresas iriam também adaptar-se. Então, às vezes nós entendemos que o sistema somos nós, não é? São as pessoas que o compõem. Então, achei muito bonito também trazer esse lugar de autorresponsabilidade, autorreferência, de se eu não estou bem, o que é que em mim ainda não está bem, se calhar o primeiro caminho, a primeira pergunta que temos que fazer a nós mesmas. Muito bonita esta tua partilha, Margarida. Então, se calhar aqui eu gostava de te perguntar ainda, antes de começarmos a encaminhar a conversa para o fim, quais foram os maiores desafios que tu encontraste? Acho que tu já falaste um bocadinho, mas os maiores desafios que tu encontraste nesta questão do pessoal, do profissional, e de integrar isto. Como é que tu mudaste esse chip das duas Margaridas para a integração?
como é que ela acontece hoje? E quais foram os maiores desafios que sentiste quando ainda não Olha, tinhas isso? E como é que te sentes hoje? hum, eu acho que há aqui uma das questões tem a ver com a culpa, que já falámos há pouco, que eu acho que é chave aqui. Porque para haver esta integração, como eu dizia há pouco, vai haver momentos em que vou estar muito intensamente numa área e com menos intensidade noutra, e isto pode me causar culpa. Eu não estou a dar atenção ao tempo necessário aos meus filhos, ou o tempo que eu gostaria de estar a dar neste momento, porque olha, porque hoje não os consegui deitar e foi o pai que os deitou para conseguirmos estar a fazer esta live, ou porque tenho que trabalhar à noite para fazer sessões à noite, então essa culpa é preciso perceber, ok, não, está tudo bem, eu estou agora aqui a fazer isto e eu vou estar com eles noutra altura, está tudo bem. Então, a questão de gerirmos esta questão da culpa, como ao contrário, quando estamos numa empresa e isto acontecia-me, eu estava a trabalhar e por algum motivo ligavam-me da escola que a Maria João não estava bem e eu precisava de ir buscá-la. Claro que eu ia logo, mas eu sentia-me, ok, mas eu estou a sair do trabalho, ainda tenho este projeto para acabar, ainda tenho isto para terminar, sentia-me culpada por estar a sair. Então, gerir esta questão da culpa, conseguir dissolver esta questão da culpa, foi desafiante no início, porque ainda trazia muito isso, não é? Dessa visão de separar as coisas. Então, para viver isto de uma forma integrada, o primeiro desafio é esse, para mim foi esse. Foi despir-me dessa culpa, ok? E esse foi assim o grande desafio. E depois também foi perceber que nós somos muito mais do que uma coisa só. Nós hoje em dia assumimos muitos papéis, não é? E que está tudo bem. Que está tudo bem em sermos muitas coisas, em sermos coisas diferentes. E por isso é normal fazermos coisas diferentes, não é? Hoje em dia nós temos vários papéis por isso mesmo. Então, mais uma vez, vem dessa descoberta, não é? Quanto mais nos conhecermos, mais coisas vamos ser, mais coisas vamos fazer. E o desafio é integrar tudo isto. E despindo esta questão da culpa, gerindo internamente tudo isto, o grande desafio é conseguirmos ter a organização, foco, não é? Porque quando fazemos muitas coisas, esses são os desafios depois, não é? É conseguirmos ser organizados e neste momento esse é o meu trabalho também, de trabalhar em mim, da minha organização, no meu foco, para conseguir realmente fazer tudo o que eu quero, não é? Mas é possível. E o desafio é este, é conseguir gerir isto, integrar isto, sem a questão da culpa atrás, não é? E percebermos que, ok, tudo faz parte, está tudo bem, e eu estando bem, as pessoas vão estar bem comigo, os meus filhos vão estar bem e os meus resultados também vão ser melhores. E a questão da gestão e da organização, não é? Do foco, para conseguirmos realmente concretizar. Acho incrível tu teres trazido e teres-me relembrado dessa questão da culpa, que eu hoje também já tenho isso muito mais trabalhado, mas eu acho que isso é um ponto fulcral, principalmente para nós mulheres, porque eu sinto que nós temos mais esse desafio, porque parece que a maternidade nos traz aquele instinto de proteção das nossas crias e que depois vem todo um julgamento que eu acho que ele vem, nem vem da sociedade que uma mãe tem que estar sempre presente, uma mãe tem que ser isto ou aquilo. Então, eu também senti que hoje o que me facilita como a ti o meu caminho é exatamente esse, que é aceitar em cada momento aquilo que eu tenho que fazer e estar o mais presente possível naquilo que estou a fazer. Ou seja, se eu estou a trabalhar, se estou a realizar um projeto, eu estar ali inteiramente e não a pensar que devia estar com os meus filhos, ou devia estar com o meu marido, ou devia estar a fazer isto ou aquilo. E exatamente ao contrário, quando estamos com eles, não nos culpabilizarmos por estarmos ali e não estarmos a fazer outra coisa. Isso é um processo que às vezes ainda vem, não é? De aceitarmos isso, de aceitarmos essa condição. E hoje eu estou a trabalhar estou a trabalhar também atualmente com outro mentor num processo meu que é às vezes dizer assim, se não tivéssemos marido, nem filhos, nem nada, obviamente nós poderíamos fazer com o nosso tempo 10 vezes mais, entregar 10 vezes mais resultados e tudo isso. Mas a questão é aceitar com muita compaixão e com felicidade que dentro daquilo que nos é possível, estamos a fazer o melhor possível. Que é dentro dos nossos 1% de tempo para uma coisa, nós entregamos o melhor possível.
e está tudo bem, porque são fases, não é? Então, eu penso que isso às vezes que nós, essa autoimposição de termos que ser uma vida inteira, sendo mãe, não sendo mãe, sempre a mesma pessoa a performar, não é necessariamente hoje, não é, aquilo que eu definiria como o meu sucesso, e provavelmente tu a mesma coisa, que é sabermos adaptar, aceitar as várias fases da vida e aproveitá-las, e quando estamos num lado estamos, quando estamos no outro também estamos presentes, e é esse o equilíbrio, não tanto o 50-50 isto, mas sim, às vezes vai haver fases que vamos estar a trabalhar muito mais, às vezes vai haver fases e semanas que vamos estar muito mais dedicados à família e aceitar isso. Então acho que tirar esse peso da culpa, porque até porque a culpa é uma das energias né, que se torna densa para nós, é se nós vivemos nessa culpa, e eu já vivi isso, quando fui mãe eu vivi muito, muito, essa foi das minhas maiores dores, a sentir-me culpada de tudo, e isso drenava-me a minha energia, porque fizesse o que eu fizesse, eu achava que nunca estava a ser suficiente em lado nenhum, não é? Que eu acho que essa grande transformação, de repente temos mais um papel, mas temos que continuar a fazer tudo o resto, tem que haver ajustes, não dá para ser da mesma forma. E aí também vem aquela história que falámos há pouco, antes da live, que era a questão de ninguém nos ensina antes de que quando nasce uma criança também nasce uma nova mulher, uma nova versão. E antes da minha última pergunta eu gostava também de explorar aqui um bocadinho o nome do teu projeto, não é? Que é essa nova versão. De alguma forma tu tens um projeto que é o MRS 2.0, que tu me falaste um pouco que é como se fosse uma nova versão, ou uma grande transição de uma nova versão da Margarida. Fala-me um pouco disso, dessa nova versão e como é que foi essa transição de identidade que falámos aqui nesta live, e se tu a fizeste consciente, se foi inconsciente, se hoje entendes o que é que aconteceu, como é que foi esse? Olha, foi muito giro porque o nome Mrs. Change 2.0 surgiu de uma forma muito natural. Eu quando comecei portanto, quando comecei a trabalhar com pessoas nesta área, ou seja, quando comecei a acompanhar pessoas, surgiu a necessidade de ter um nome. E na altura não me saía nada, não sentia nada, sabes? Não vinha nada cá dentro. E coincidiu com a fase que eu falava há pouco, de fazer as pazes com o meu nome. Então, do Margarida Rocha. E daí ter surgido o MR, não é? De Margarida Rocha. O S pequenino é de Mrs. Ou seja, percebi-me que, ok, MR com S é Mrs. Ou seja, senhora, não é? Comprometida, alguém comprometida, não é? Não é uma Miss, é uma Mrs. Change, a maturidade, né? A maturidade. Change, de mudança, porque efetivamente era aquilo que eu te dizia de início. De início, eu reconheço-me realmente comprometida com a mudança. É algo que e hoje percebo muito melhor porque é que isso acontece. Tem a ver com o meu tipo de personalidade também, porque é que esta mudança me faz pulsar tanto, enfim, uma série de coisas. Então, Mrs. Change, mulher comprometida com a mudança. E o 2.0 vem precisamente com a maternidade, que é a versão 2.0, ou seja, a segunda versão, porque eu efetivamente consegui concretizar esta minha transição e iniciar este meu projeto com o compromisso que a maternidade me deu para comigo, não é? Para com a minha nova versão. E automaticamente senti esta nova versão. Eu também partilhava contigo aqui há tempos que eu não gosto particularmente do conceito de versão, a nossa melhor versão, porque eu acredito que realmente nós todos os dias melhoramos, não é? Todos os dias vamos fazendo ajustes. Então não há aquele dia do xarã, é hoje. Mas efetivamente a maternidade teve um grande impacto. E daí eu ter considerado que foi uma nova versão, daí o 2.0. Estando eu ligada ao ramo das novas tecnologias e durante o meu percurso empresarial foi sempre ligado a empresas de software, portanto isto da versão também tem aqui um significado interessante, não é? E uma relação. E o 2.0 tem a ver, portanto, com as várias versões, as várias releases que todos os dias nós vamos fazendo ajustes, não é? Ué. E daí surgiu o nome Mrs. Change, portanto foi assim de uma forma muito natural, como sentiu, sabes, surgiu, foi em plena pandemia, e pronto, e daí ter surgido o nome Mrs. Change, que é o meu nome,
e que representa o meu compromisso com a mudança e com a minha versão enquanto mãe, mulher. Tem a ver com isso. Que grande história, Margarida. Muita inspiração aqui, de facto, nessa tua história. Maravilhoso ouvir. Eu acho que para quem está do outro lado, e eu hoje em dia tenho esta bênção de conhecer cada vez mais pessoas, acho que nós depois também começamos a atrair. Eu acredito que atraímos pessoas com histórias parecidas, com essa coragem, com esse compromisso com a transformação, com esse compromisso de ser congruente com o que realmente é a nossa missão e queremos fazer. Então, muitos parabéns pelo teu caminho. E eu queria te deixar aqui uma última pergunta, que é para quem está do outro lado e nos estiver a ver agora, ou para quem for ver a nossa gravação, para aquelas pessoas que estão neste momento a sentir esse vazio, não é? O meu projeto, o programa que eu realizei, que é o Soul Leader, vem exatamente tocar naquilo tudo que tu falaste. Há um momento em que muitas mulheres e homens têm, visto de fora, não é? E visto de forma superficial, uma vida ótima, não é? E têm uma boa profissão, projetos interessantes, vidas que até parecem completamente estáveis, mas que depois de alguma forma falam nesse vazio, nessa falta de sentido, nesse questionamento, que não tem uma explicação aparente, mas no fundo, quando as pessoas param, percebem que não estão bem, que falta exatamente uma concretização de um outro lado que preenche, que traz plenitude. Então, para quem está nesse momento, qual seria a tua dica? Tendo vivido essa experiência pessoal e tendo também certamente tu com clientes tuas, como eu tenho, que sentimos muitas vezes isso, não é? Eu acho que as pessoas que nos chegam muitas vezes com uma história muito parecida e que procuram em busca de eu não sei o que é que eu quero, sinto-me perdida e não sei o que fazer. Qual é a dica simples, se tivesses que resumir assim em poucas palavras, que tu darias a essas pessoas que estão do outro lado a sentir isso? Assim, o que me ocorre, o que me vem assim mais rápido é permitam-se, sabes? É permitam-se conhecer-se, permitam-se olhar-se, permitam-se olhar ao espelho, olhos nos olhos, sabes? Que é tão desafiante, é tão simples, mas não significa que seja fácil. Olharmos-nos ao espelho verdadeiramente, olhar olho no olho, sabes? Permitam-se. O que me vem é isso, quando sentimos esse vazio e aparentemente está tudo bem e fora parece que está tudo bem, então permitam-se olhar, permitam-se reconhecer, mergulhem, não é? Aceitem o desafio. Acho que é mesmo, é o que me vem de dizer, sabes? Porque há muita coisa que se pode fazer, há muita ajuda, mas a primeira coisa é permitirmos-nos. Então, é o que eu digo. E é desafiante permitirmos-nos, mas permitam-se. Eu sinto, Margarida, que esta resposta ela vem mesmo do coração, de um lugar muito genuíno e muito Pois, verdadeiro. E é isso que nós queremos, é como diz uma grande amiga minha, a Filipa, do projeto Seres Imperfeitos, que tu certamente também conheces, que ela diz sempre que vem do coração não falha, não é? E eu acho que essa mensagem veio de coração, eu não diria melhor, eu acho que é um permitir e aceitar essa vulnerabilidade, esse momento, que muitas vezes nessa correria da vida durante muitos anos seguidos nós nos esquecemos de olhar para dentro, nós nos esquecemos e não nos permitimos ser é. vulnerável, não é? Vulnerabilidade ou irmos fundo não é fraqueza, muito pelo contrário, eu acredito que é um passo para os corajosos, para aqueles que se permitem tocar o coração e tocar a alma. Obrigada, Margarida, por ter estado aqui comigo. Obrigada, parabéns pelo teu projeto lindo. Obrigada, obrigada. É também, olha, toca muito o meu propósito e eu acho que é sempre assim, também fechando aqui, mais uma coisa que eu me tenha percebido nesses grandes líderes que eu respeito muito, que têm essa coragem, têm uma coisa em comum muito interessante também, que é elas transformam a sua dor num serviço, num produto, num projeto que possa, né, curar-se a si mesmo e ajudar os outros. Então eu acho que hoje tu trouxeste isso também. A tua vivência traz hoje, é colocada hoje como aquilo que tu fazes, não é? Aquilo que tu ultrapassaste, tu hoje colocas como o teu projeto para ajudar as outras pessoas. Então é uma das coisas que eu também acho muito bonito e vejo em cada vez mais líderes ou pessoas que eu admiro, essa de não ficar presa à dor, não podemos mudar o passado, mas podemos transformar essa vivência, essa dor, em algo que possamos levar para os outros, não é? O elixir que podemos levar
para outras pessoas que possam também trilhar esse caminho. Então é isso, eu despeço-me aqui de todas as pessoas que estiveram aqui connosco e também de certamente aquelas pessoas que ainda vão ver a gravação. Eu vou partilhar aqui no meu perfil e também no teu, para podermos partilhar. Obrigada. Eu sei que, tal como eu, tive que pedir ao meu marido para ajudar com os filhos, sei que também tens esse desafio, então estarmos aqui à noite a fazer lives é maravilhoso, mas tem sempre. Tem esse peso na consciência às vezes e também sentimos, exige uma certa organização e foco para podermos estar aqui tranquilas, então obrigada por isso, por esse esforço. Mas eu costumo dizer, quando nós estamos a viver a nossa profissão como um propósito, tudo isto se mistura, não é? E nós estamos aqui com todo o prazer, não é trabalho, não é? Deixa de ser trabalho, é o que eu costumo dizer, quando nós podemos aliar aquilo que trabalhamos, aquilo que é o nosso sonho, o nosso propósito, fica mais leve. Então, olha, obrigada por estares aqui comigo, por teres estado e vamos partilhar esta live com mais pessoas, está bem? Obrigada. E até breve. Um grande beijinho. Beijinho grande, Mónica. Muito obrigada. Gostei muito. Beijinho. Obrigada também.